Salve Roma, molecote! Hoje nós viemos trazer um quadro que vocês gostam muito e pedem pra gente fazer, que é o Análise Católica de Filme. Lembrando que o filme não é católico, não tem nenhum viés religioso, não foi feito para esse sentido. Mas, como Paulo dizia, a gente está examinando tudo e ficando com o que é bom. Então vamos ver nessa análise implícita do filme o que a gente pode tirar e fazer analogia desse filme. Você gostou desse filme? Eu particularmente não gostei. Por quê? O filme analisado de hoje é o Aquaman e eu achei que esse filme é muita mentira. Por quê? Como é que esses caras conseguiu gravar no fundo do mar as falas dele sem se engasgar? E como é que esses atores conseguem atuar debaixo do fundo do mar sem um óculos de natação para enxergar o que tá acontecendo? Eles não são atores, eles são peixe, Gabriel. Para a gente começar a nossa análise, a gente tem que entender o quê? Quem é o Aquaman? O Aquaman, ele é o filho da rainha de Atlântida e ela tem o Aquaman junto com um simples faroleiro. Ela é uma rainha e o pai do menino é um faroleiro. Quem que a gente vê numa história parecida com essa, que a mãe da pessoa é uma rainha e o pai é um carpinteiro? O negócio vai começar a ficar louco, fica vendo. Então, essa rainha, ela tem um filho que é o Aquaman. E por ela ter esse filho, ela começa a ser perseguida. E justamente como José e Maria também foram perseguidos. O que acontece? O menino, ele é metade descendente de Atlântida e metade humano, da Terra. E o povo de Atlântida não se dá com o povo da Terra, né? Ele, desde o começo do filme, fala que ele é o escolhido para ser o elo entre dois mundos. Olha aí, quem que é o elo entre dois mundos? A mãe dele é capturada pelo povo de Atlântida e ela é deportada para um lugar lá obscuro e matam ela, né? Parece que matam ela, jogam ela no fosso lá nas profundezas do oceano. Mas isso ainda não tem relação nenhuma com o que a gente tá falando da história de Jesus. Maria não aconteceu nada disso com ela, mas a mãe do Aquaman foi jogada num fosso porque ela foi acusada de ser traidora, de ter um filho com um humano e ter criado um menino em terra firme. Esse cara, o Aquaman, cresceu com uma baita raiva, com uma baita culpa de ter perdido a mãe porque ele nasceu na terra. Aí quando o Aquaman é criança, ele começa a perceber que ele é uma criança diferente, que ele tem algo a mais. E aí ele começa a ficar jovem, ele começa a ser treinado e quando ele é assim, relativamente adulto, ele começa a vida pública dele como um defensor. Ele defende o povo da terra e ali o mar também. Só que ele não se dá com o povo dele, porque o povo dele não aceita ele, não é isso? E quem que teve o próprio povo que não o aceitou e crucificou? Jesus. O Aquaman, assim como Jesus, foi julgado pelo seu próprio povo, né? Também porque o povo dele não acreditava que ele realmente era o sucessor do trono. Aquele ali é o filho do faroleiro, é o filho do humano. Ele não é um rei. E assim também como aconteceu com Jesus. Então, se aquele ali não é o filho do carpinteiro, não é o filho do carpinteiro aquele ali, por que ele tá fazendo isso? E um pessoal lá, uns certos rebeldes com o atual governador de Atlântida, que quer fazer de tudo pro Arthur, que é o Aquaman, ir lá e assumir o posto dele, assumir a missão dele, que é ser o rei de Atlântida. Mas ele não quer, porque ele tem medo, não quer assumir essa bronca, essa missão. O pessoal quer que ele vá lá, por causa que o irmão dele, que é quem vai assumir o trono, ele tá disposto a fazer uma guerra contra o outro mundo, que é a Terra. Então, tipo, se o Aquaman não for lá resolver, vai dar uma confusão muito grande. Várias aventuras e várias explosões, depois... Outra coisa que eu acho mentira. Explosão no fundo do mar. No momento eu falei, tô assistindo Bob Esponja. Daqui a pouco um amigo do Aquaman vai se afogar no fundo do mar. E vai precisar de um salva-vidas. Igual o Bob Esponja. Ele mesmo é salva-vida. Mas enfim, pro Aquaman ele conseguir se tornar o rei de Atlântida, ele tem que vencer o irmão dele. E pra ele vencer o irmão dele,
ele tem que ir nas profundezas do oceano, que é o lugar onde a mãe dele foi morta. Vai entender isso depois. Pra ele achar o tridente, é um lugar muito sombrio, um lugar cheio de criaturas estranhas. E ele tem que ir nesse lugar porque é lá que ele vai encontrar o tridente. Eu lembrei da passagem Desceu a Mansão dos Mortos. Pra ele salvar o povo dele. Pra ele salvar o povo. E ele acha a mãe dele viva. Maria não está morta. E ele olha a mãe dele viva lá. E depois a mãe dele começa a encorajá-lo. Assim como Maria nas bodas de Caná. Filho, os convidados não têm vinho, você precisa fazer alguma coisa. Ela fala a mesma coisa, você precisa fazer alguma coisa, o povo de Atlântida tá sofrendo. E ele fala, não vou, porque não vou. A minha hora ainda não chegou. E ela pega e ela fala, não, você tem que ir. Ela fala que ele é mais que um rei. E ele fala assim, mas caramba, o que pode ser maior que um rei? Ela fala, um herói. Porque um rei, ele defende só a sua própria nação. Um herói, ele cuida de todos. Jesus é o nosso herói. Ele é o nosso rei. Mas enfim, ele entra lá debaixo de uma cachoeira, você que assistiu tá lembrando. Ele entra na cachoeira para ele vencer lá um bicho, criatura estranha. Ele consegue vencer. A mãe dele e a amiga dele, eles estão do lado de fora, apreensivos se ele vai conseguir. E a cena que ele consegue, ele sai da cachoeira, assim, ele para com aquela roupa dourada aqui. Aquilo lá, a hora que eu vi, me veio muito na cabeça quando Jesus sai do sepulcro. Quer mais viagem ainda? Tinha duas mulheres. Nossa. Foi as primeiras que viu. Foi. Nossa! Ele desceu a Mansão dos Mortos e ele saiu de lá como um salvadorzão mesmo. Ele venceu a morte e é como se ele ressuscitasse ali e voltasse salvador. Agora, pá. Ele consegue criar esse elo entre os dois mundos. Serei o elo entre o céu e você. Não, entre o céu e a terra. Mas no caso do Aquaman, entre o mar e a terra. Partindo para a segunda parte do vídeo, esquecendo agora que o Aquaman é Jesus, e vamos colocar o Aquaman como nós agora. O que acontece com a gente? Às vezes a gente não assume a nossa missão, como o Aquaman não queria assumir a missão dele, por medo e por culpa, porque o Aquaman achava que era culpa dele, que a mãe dele tinha sido morta. Então ele não abraçava a causa dele e ele tinha raiva do próprio povo dele. A partir do momento que ele vê a mãe dele viva e ela fala, não foi sua culpa, ele se sente perdoado. E a partir dali ele ganha forças para poder fazer aquilo que ele foi feito para fazer. A missão dele. A missão dele. Cumprir a missão Ou dele. seja, confissão. A partir de quando você se confessa, você está pronto para a missão novamente. Você é remido de toda a sua culpa e você ganha forças, assim como o Aquaman ganhou. Enfim, essa foi a nossa análise do filme. A gente gosta de viajar, de encontrar coisa e isso e aquilo. O filme, como o Felipe falou, não foi feito para isso. É tudo coisa que a gente está tentando encontrar algo relacionado à nossa fé dentro desse filme. E se você viu mais alguma coisa em Aquaman que você consegue fazer uma analogia à nossa fé, comenta aqui embaixo pra gente ver também, a gente aprende muito com isso. Deixa o seu like aqui porque ajuda muito a divulgar o vídeo. Se inscreve também no nosso canal. E mais uma coisa, segue a gente no Instagram, porque às vezes o YouTube não envia a notificação que postou o vídeo, aí a gente posta lá no Instagram. Fechou? É isso? Combinado? É nóis. Até mais. Tudo debaixo d'água.